Bom, bom dia, pessoal. A gente está aqui agora para a terceira semana e a gente vai falar essa semana sobre desordens do catabolismo de aminoácidos. Então, a aula vai ser no esquema que vocês já viram nas últimas 2 semanas. Então, eu vou falar um pouco da bioquímica, um pouco de fisiologia, de catabolismo de aminoácidos e depois vou entrar nas doenças propriamente ditas. Essa aula está dividida em algumas doenças. Então, eu vou tentar falar um pouco da base molecular da doença, as consequências e o tratamento se tiver, tá? Então, vamos para aula. Então, pessoal, como eu falei, desordem do catabolismo de aminoácidos. Estou começando pela fisiologia bioquímica, tá? O catabolismo de aminoácidos ele é bem importante no metabolismo de modo geral, porque diferente de gorduras e açúcares, o nosso organismo ele não consegue estocar aminoácido como fonte de energia para o futuro, tá? Senão ia ser muito fácil você ficar monstrão, né? O cara ia comer um monte de frango e batata doce e aquele monte de frango que ele comeu, aqueles aminoácidos iam ser armazenados em forma de proteínas musculares, tá? Mas isso não acontece, a gente sabe bem disso, tá? Então você precisa, para você ficar monstrão, não adianta só comer frango e batata doce, você tem que malhar também, fazer um exercício de hipertrofia para aumentar a massa muscular. O que acontece com todo o excesso de aminoácidos que a gente come, então, tá? Então, essa proteína que vem da dieta, ela vai ser digerida em aminoácidos. Isso você vai ter um intercâmbio com proteínas intracelulares, então você precisa refazer proteínas em algum momento, o tempo inteiro, porque elas ficam velhas, elas estragam, elas oxidam e por aí vai. Então você usa parte disso para refazer, né, as proteínas intracelulares, mas a maior parte vai ter que ser, uma grande parte vai ser catabolizada, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar esse aminoácido, você vai separar a parte amino, tá? A amônia do esqueleto carbônico. Tá? O esqueleto carbônico ele vai ser transformado em alfa-cetoácidos, vou falar muito de alfa-cetoácidos durante essa aula. Esse alfa-cetoácido então ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai ser oxidado, tá? Então você vai quebrar o máximo possível esses alfa-cetoácidos e você vai produzir ATP, poder redutor e por aí vai. Tá? Então você vai tirar a energia desses alfa-cetoácidos. A parte nitrogenada, então, ela vai ser usada, ela pode ser usada para síntese de outros aminoácidos, ou nucleotídeos e aminas biológicas, mas parte vai ter que ser detoxificada. Então, esse excesso de amônia que ele vai ser tóxico, eu vou falar várias vezes durante a aula nas doenças, tá? Para você detoxificar a amônia, ela vai ter que passar pelo ciclo da ureia, certo? Então, essa amônia vai virar carbamilfosfato, vou falar um pouco disso mais para frente, e vai ser processado no ciclo da ureia, que vai gerar ureia no final, e isso aqui vai ser excretado na urina, tá? Como é que começa, então, o catabolismo de aminoácidos, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir separar, então, a amônia do alfa-cetoácido. Então, esse aminoácido que está chegando lá para ser digerido, ele vai chegar lá no fígado, e ele vai ser, então, quebrado. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar esse aminoácido para gerar o alfa-cetoácido correspondente, que vai ser quebrado no ciclo de Krebs. Você vai precisar do alfa-cetoglutarato. Tá? Então, esse alfa-cetoglutarato aqui, ele vai ser pegar a amônia desse aminoácido, vai ser transformado em glutamato, tá? E em seguida você vai regenerar esse glutamato e alfa-cetoglutarato liberando a amônia. Tá? Então essa amônia depois vai ser processada no ciclo da ureia para ser excretada. Tá? Para fazer isso, você precisa de glutamina. Tá? E em seguida, então, essa amônia vai ter que ser então degradada no ciclo da ureia, que está aqui super complexo aqui, mas não interessa muito para a gente o funcionamento do ciclo da ureia nesse momento, tá? Mas a parte principal é essa enzima aqui que eu vou falar um pouco mais pra gente para vocês, tá? Que é carbamilfosfato sintase 1. Ela é a etapa regulatória do ciclo da ureia, tá? Essa é a etapa limitante. Então, quando você, nesse esquema aqui que eu mostrei antes para vocês, você quebra o aminoácido e gera amônia, essa amônia então vai ser transformada em carbamilfosfato, pelo carbamilfosfato sintase, tá? E você gasta ATP para fazer isso. Esse carbamilfosfato então é o ponto de entrada no ciclo de Krebs, então no ciclo da ureia, desculpa. Então ele vai juntar com ornitina, gerar citrulina, e aí você vai ter uma série de etapas aqui, e no final você vai gerar a ureia, e essa ureia então vai ser excretada, você regenera a ornitina que para poder pegar mais um carbamilfosfato e reiniciar o ciclo, tá? O que é importante é que qualquer problema no ciclo da ureia, tá? Então, se você não tiver nenhuma dessas enzimas aqui, ou faltar uma dessas enzimas, o que você vai ter no final vai ser um acúmulo de amônia. Tá? Isso que é a parte importante
por uma das doenças que eu vou falar no começo, que é a hiperamonemia, o excesso de amônia no sangue, tá? Então, se você não tiver carbamilfosfato sintase, você não tiver qualquer uma das enzimas do ciclo da ureia, você vai ter um acúmulo de amônia no final. Como é que o ciclo da ureia é regulado, tá? Então, a principal forma de regulação do ciclo da ureia, assim, para ele funcionar, a regulação alostérica que existe, é sobre a carbamilfosfato sintase, tá? A carbamilfosfato sintase ela é regulada positivamente por N-acetilglutamato. Da onde veio esse N-acetilglutamato, tá? Ele é sintetizado pela N-acetilglutamato sintase. Tá? Então você vai juntar um acetil-CoA com glutamato, isso vai gerar então um N-acetilglutamato. Essa enzima por si é regulada por arginina. Tá? Então o que isso indica? O ciclo da ureia é regulado, no final das contas, pelo nível de aminoácido presente naquela célula, tá? Então, se você tem um excesso de aminoácido, entre eles a arginina, que é um aminoácido, você vai ter uma ativação alostérica da acetilglutamato sintase, e essa N-acetilglutamato sintase vai gerar N-acetilglutamato. Isso vai regular o ciclo da ureia. Indiretamente, dessa forma, o nível de aminoácidos tem um feedback positivo sobre a sua própria degradação. O que faz sentido, se você tem muito aminoácido, você vai precisar degradar esse aminoácido, vai gerar muita amônia, e a amônia vai precisar ser detoxificada pelo ciclo da ureia, e a principal forma de você conseguir regular isso é aumentar a atividade da carbamilfosfato sintase. Tá? Lembra disso aqui, porque isso aqui vai ser importante para o tratamento da doença mais para frente. Uma outra forma de regulação é uma regulação por expressão gênica. Tá? Então, uma pessoa que tem costume de comer muita proteína, tá? Ela vai ter um ciclo da ureia mais ativo, ou seja, vai ter uma expressão maior das enzimas responsáveis pelo ciclo da ureia. Uma outra pessoa que tem uma dieta menos proteína, ela costuma ter um fígado menos preparado para digerir aminoácido, tá? Então, é uma coisa que você constrói com o tempo, com a rotina de alimentação, um aumento da expressão ou uma redução da expressão das enzimas envolvidas no ciclo da ureia. E agora, começando a falar das doenças em si, você vai ter vários erros inatos, ou seja, crianças que nascem com erros no ciclo da ureia, tá? Deficiências nas enzimas do ciclo da ureia vão causar, então, como eu falei, hiperamonemia. Tá? Então, qualquer desordem no ciclo da ureia, no final, acaba gerando um acúmulo de amônia. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha rápida. Então, desordem no ciclo da ureia pode ser causada por várias enzimas. Tá? Então, você pode ter deficiência da carbamilfosfato sintase. Você pode ter deficiência da unitina transcarbomialase. Você pode ter deficiência na argininosuccinase, arginosuccinato sintase, são todas enzimas do ciclo da ureia. Tá? Quais são as consequências, então, de você ter hiperamonemia? Uma coisa que é importante é que a hiperamonemia ela vai acontecer imediatamente após, você vai conseguir diagnosticar, se for diagnosticado, imediatamente depois do nascimento. Por quê? Durante a gestação, mesmo que aquele feto não tenha capacidade de detoxificar a amônia que ela gera é detoxificada pela mãe. Tá? Então os níveis de amônia conseguem ser regulados. A partir do momento que a criança nasce e ela perde contato pelo cordão umbilical, ela está metabolicamente sozinha. Tá? E isso o fígado dela não consegue metabolizar a amônia, imediatamente os níveis de amônia começam a subir e você consegue diagnosticar a hiperamonemia. Tá? Quais são as principais consequências de hiperamonemia não tratada? Toxicidade neurológica. Tá? Então, o excesso de amônia, vou mostrar para vocês aqui, causam vários problemas de morte neuronal ou desregulação da conexão de comunicação entre os neurônios. Então, a amonemia não tratada, ela é fatal, mas se você demorar muito para tratar também, você acaba salvando a criança, mas ela pode ter problemas cognitivos permanentes, tá? Então, uma primeira consequência que você tem, esse é o paper antigo de 93, é um aumento dos níveis cerebrais de glutamina. Tá? Então, se você tem deficiência no ciclo da ureia, consequentemente você acaba tendo problemas na degradação dos próprios aminoácidos. A amônia começa a aumentar muito, e isso, por equilíbrio das massas, impede que você tenha mais degradação de mais catabolismo de aminoácido. E com isso, os aminoácidos, de modo geral, aumentam. Tá? E aí você, glutamina, glutamato, vários desses aminoácidos parecidos são importantes para comunicação entre os neurônios, tá? Então isso vai bagunçar um pouco as sinapses daquele recém-nascido, tá? Então, aqui por ressonância magnética nuclear, então a gente consegue ver que comparando A aqui, na mesma criança, no cérebro da mesma criança, região normal,
no A, região afetada do cérebro no B, tá? Então você consegue ver aqui níveis aumentados de glutamina. Se eu comparar esse pico aqui, ó, com esse, você consegue ver que no A, que é a região A tem menos do que na região B. Então na região afetada do cérebro pela hiperamonemia aparecem mais níveis maiores de glutamina. Uma outra coisa que acontece, você começa a ter redução de alguns grupos de neurônios, tá? Então você tem, por exemplo, redução de neurônios colinérgicos, tá? Isso aqui é com o camundongo modelo, tá? Então um camundongo modelo para hiperamonemia. E se vocês olharem aqui, comparando em diferentes regiões do cérebro, o camundongo controle com o camundongo que tem essa doença, você vai ver uma redução de aproximadamente 20% na quantidade de neurônios colinérgicos, tá? Você já vai indicando ali que você está tendo provavelmente morte neuronal, um problema de desenvolvimento neuronal que vai causar problemas cognitivos ou problemas neurológicos de modo geral para esse modelo e para essa criança também. Você também tem problemas no sistema, além do sistema colinérgico, você tem problemas no sistema serotoninérgico, tá? Então não tem as figuras aqui, mas o que a gente sabe que acontece na hiperamonemia é um aumento de nível de triptofano, de novo, é um aminoácido, então se você tem problemas de degradação de aminoácidos livres vão aumentar, e aumento de serotonina também. Serotonina é derivado de triptofano, então faz um pouco de sentido se você tem um aumento da quantidade de triptofano que não consegue ser degradado via catabolismo, ele pode ser transformado em outras coisas e você tem um aumento de serotonina, tá? E além disso, você tem alterações nos níveis dos receptores de serotonina 2 e 1A, tá? Então isso mostra que você tem aumento de serotonina e alteração nos receptores, então você vai ter uma bagunça no sistema serotoninérgico cerebral. Uma coisa que acontece então é quando você tem esse problema de modo geral, por exemplo, um aumento dos níveis de glutamato, você tem os neurônios sempre recorrentemente tendo os receptores NMDA sendo ativados. Tá? O que acontece quando você tem esses receptores sendo ativados importantes para a comunicação entre os neurônios? Tá? Se ele está sendo ativado o tempo inteiro, você sempre tem entrada de cálcio e sódio. Tá? Porque quando ele é ativado, você tem despolarização da membrana para passar o sinal para frente e esses sais entram, tá? no neurônio. O principal problema é a quantidade de sódio. Tá? O sódio está entrando aqui e ele vai precisar ser jogado para fora da célula de novo, e com isso você tem uma sódio-potássio ATPase que vai jogar esse sódio para fora. Ela gasta ATP. Tá? Em situações normais, então ele é ativado, o sódio entra e sai, você gastou um pouquinho de ATP aqui. Só que se você está sempre tendo ativação pelos níveis aumentados desses neurotransmissores lá de fora, o sódio está sempre entrando. Então a ATPase está funcionando a velocidade máxima para jogar esse sódio para fora. É como você jogar água para fora de um barco furado. Tá? Então você está jogando água para fora, mas a água continua entrando. Tá? Então você está só gastando energia e nada acontece. Com isso, então, você tem uma redução significativa dos níveis de ATP desses neurônios. Tá? Com esse nível de ATP baixo, você pode ter morte neuronal. Uma outra coisa que acontece para você bagunçar ainda mais, tá? Aqui com astrócitos de camundongos hiperamonêmicos, tá? Então, um modelo de hiperamonemia. Se você mede a expressão de determinados genes, então, por exemplo, canais de água, aquaporina e canais de potássio, você vê que os camundongos que têm a doença, eles têm uma expressão reduzida desses transportadores, tá? Então você também pode mexer com o balanço osmótico da célula e com o balanço de íons de lado de dentro e lado de fora dos neurônios ou das células. Isso pode causar morte neuronal ou atrapalhar a comunicação entre os neurônios, que vai bagunçar ainda mais o desenvolvimento neuronal daquele recém-nascido. Quais são os tratamentos, então? A partir do momento que você diagnosticou a hiperamonemia, você tem que cortar o máximo de proteínas possível, tá? O problema é que a gente não pode dar uma dieta sem proteína nenhuma, porque você tem vários aminoácidos que são essenciais, tá? O que está mostrado aqui com asterisco, tá? Então você não pode cortar totalmente aminoácido, porque você precisa comer metionina, você precisa comer lisina, treonina, porque a gente não consegue produzir esses aminoácidos, tá? Então você tem que fazer uma dieta com alto índice calórico, rica em glicose e pobre em proteína. Você tem que manter a proteína na dieta, porque você precisa dos aminoácidos essenciais, mas no nível menor possível, só para você conseguir manter esses níveis desses aminoácidos que são essenciais. Por que a dieta tem um alto índice calórico? Porque, se vocês lembrarem de Bioquímica 2, quando você começa a fazer degradação de proteína, você faz isso quando você tem uma baixa de glicemia. Então, quando você começa com a insulina baixa, tem um aumento de glucagon,
esse glucagon vai lá no tecido adiposo indicar a lipólise, para você começar a queimar gordura, mas também vai indicar para o fígado para você começar a queimar os aminoácidos, para você usar o alfa-cetoácidos para a produção de glicose. E nesse momento que você começa a ter um aumento da geração de amônia. É por isso que você não pode deixar esse sujeito ter uma baixa de glicemia. Então ele tem que estar com uma glicemia sempre alta. Quando a glicemia baixar e não sempre alta, mas sempre controlada no nível alto. Você não pode dar mole, deixar essa glicemia baixar um pouco, porque você vai ter seleção de glucagon, você vai começar a degradação de aminoácidos e aí a amônia não vai conseguir ser detoxificada e o cara pode ter os sintomas. Tá? Então tem que ser uma dieta super bem controlada. Dependendo do tipo da base molecular da hiperamonemia, você pode ter um diferente tipo de tratamento. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você consegue usar esse composto, que é o N-carbamilglutamato, que tem essa carinha aqui. Tá? E ele consegue controlar alguns casos que eu vou mostrar mais pra frente para você qual caso especificamente. Então, não vai todo caso de hiperamonemia que consegue ser controlado com esse tratamento. Tá? Então, aqui você tem 2 pacientes que foram tratados com esse composto, de novo, N-carbamilglutamato. Sou péssimo para falar dessas coisas. Então você consegue ver que o nível de amônia tá que é na linha cheia. Tá? Então se o nível de amônia é super alto, você entra com o tratamento, o nível de amônia cai rapidamente. Tá? Você consegue aumentar o quanto que a criança está comendo. Tá? Então isso aqui é horas após a descoberta da hiperamonemia. E o ácido metilmalônico, vou falar mais para frente, e ácido 3-hidroxipropiônico, na urina você tem uma redução desses níveis. Tá? Então você tem uma redução dos níveis desses compostos. Isso indica então que você está conseguindo controlar a degradação de aminoácidos. Esses caras aqui, todos eles se acumulam quando você tem hiperamonemia. Tá? Então você começa a ter uma redução interessante do nível desses intermediários, mostrando que o ciclo da ureia está funcionando bem. Tá? E você tem uma redução da amônia no plasma. Então você está controlando a doença. Em que casos esse composto vai funcionar? Tá? Ele é um substituente do N-acetilglutamato natural. Tá? Lembra que eu falei lá no início que o N-acetilglutamato ele é importante para regular a atividade da carbamilfosfato sintase? Tá? Só que ele é gerado por uma outra enzima. Tá? Então ele é gerado pela N-acetilglutamato sintase. Se o paciente não tem essa enzima aqui, botou um defeito nessa enzima, ele não consegue gerar N-acetilglutamato. Com isso, ele não consegue ativar as enzimas não consegue ativar a carbamilfosfato sintase. Então o ciclo da ureia fica com uma atividade muito baixa. Tá? O que você faz com isso? Você entra com esse cara aqui, que é um substituto, ele também consegue ativar alostericamente a enzima e o ciclo da ureia volta a funcionar tranquilamente. Tá? Então isso funciona especificamente nesse caso. Se o cara não tiver carbamilfosfato sintase, você pode botar um caminhão desse negócio aqui que não vai funcionar. Tá? De outra forma também, se não tiver alguma enzima do ciclo da ureia, pode dar um caminhão desse negócio também que não vai funcionar. Então, de novo, a gente vai ver isso várias aulas. O mesmo sintoma pode ter base molecular diferente. Então, para isso você vai precisar de tratamentos diferentes. Então, nem toda a hiperamonemia é igual. Nesse caso aqui da falta de N-acetilglutamato sintase, você pode tratar dando N-carbamilglutamato. Tá? Um outro tratamento que funciona também, funciona em vários tipos, é você usar benzoato ou fenilacetato. Como é que funciona isso? Tá? O benzoato, você consegue você dá para o sujeito e ele vai ter que detoxificar esse negócio, e a detoxificação tem vias específicas. Tá? No benzoato, você transforma isso em benzoil-CoA e depois você transforma em ipurato, tá? Para você fazer isso, você gasta glicina, tá? Então você vai usar uma glicina lá para conseguir detoxificar esse negócio que vai sair na urina. Para detoxificar o fenilacetato, você também transforma em o fenilbutirato ou fenilacetato, tá? Então você transforma o fenilacetato em fenilacetil-CoA e depois ele vai virar fenilacetilglutamina, ou seja, você vai jogar uma glutamina aqui dentro também. O que você está fazendo com isso? Você está tirando 2 aminoácidos. Você está jogando glicina fora pela urina e glutamina fora pela urina nesses compostos. Qual é a ideia disso? Quando você está tirando glicina ou tirando glutamina que está saindo na urina, o nível desses aminoácidos diminui. Tá? Com esses aminoácidos diminuindo, você induz
o corpo a produzir mais desses aminoácidos, tá? Porque eles restabeleceria os níveis de glicina ou de glutamina. Para você sintetizar esses aminoácidos, você precisa de amônia, tá? Então, quando o ciclo da ureia não está funcionando direito e a amônia está acumulando, numa pessoa normal essa amônia seria detoxificada via ciclo da ureia, ela vai ser detoxificada via benzoato ou fenilacetato. Você está pegando essa amônia aqui, transformando ela em glicina ou glutamina, e ela está sendo jogada fora na urina através desses dois compostos que você está dando. Então, uma forma de você conseguir fazer a detoxificação de amônia em um paciente que o ciclo da ureia não está funcionando direito. Isso funcionaria para qualquer tipo de amonemia, independente do tipo de base molecular que está acontecendo. Tá? Então, são dois compostos muito usados para o tratamento da doença. Isso não substitui você continuar com a dieta, tá? Então isso é uma coisa adicional. Você não vai deixar o cara ir numa churrascaria comer um monte de picanha porque não há benzoato e fenilacetato que vai dar conta dessa amônia toda. Outros tratamentos, você pode dar uma suplementação de arginina, porque isso pode funcionar como um ativador da carbamilfosfato sintático, se vocês lembrarem, e também a arginina faz parte do ciclo da ureia. Então, dependendo do tipo de distúrbio do ciclo da ureia, a arginina pode ser importante para manter a ativação do ciclo da ureia, tá? Você também pode usar antibióticos, tá? Então, lactulose, que vai inibir o crescimento de bactérias no intestino, e neomicina, porque as bactérias da microbiota são capazes de fazer detoxificação, de quebrar os aminoácidos de geração de amônia. Essa amônia pode ser absorvida. Então, mesmo que você esteja fazendo tudo certinho, suas bactérias podem jogar contra. E no final, assim, um transplante de fígado resolveria. Então, grandíssima parte do ciclo da ureia é feita, principalmente feita, né, majoritariamente feita no fígado. Então, se você coloca um fígado que tem todas as enzimas funcionando, então você substitui o fígado do paciente, isso resolveria o problema. Tá? Então, o transplante de fígado é um tratamento que curaria uma doença, mas não tem fígado sobrando. Então, a cirurgia, também cirurgia é complicada de transplante, mas é uma forma de você também fazer o tratamento de alguma forma.